Grande, quem pode iniciar. Boa noite, bom dia, né? Ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo a nossa aula. Mas, como o tempo passa rápido, né? Já estamos aí para finalizar o nosso terceiro encontro da nossa disciplina aí de legislação farmacêutica e que mostra o quanto essa área nossa, farmacêutica, ela é regulamentada. Todos os passos profissionais, seja no nível técnico, seja no nível superior dessa nossa profissão, ela é normatizada por uma regulamentação, por uma legislação que diz o que precisa ser feito e os limites, né? Até onde você pode ir com aquela determinada situação. E o mínimo que você precisa fazer para poder cumprir e ser aí um profissional técnico farmacêutico com brilhantismo, né? E sem dúvida nenhuma, olha o quanto o mercado de trabalho tem aberto oportunidades para um técnico de farmácia. Olha aí, em todas as cidades, farmácia é o único estabelecimento que tem aberto portas. E todas as vezes que uma farmácia abre porta, então, verifique, né, nesse nosso Brasil grande, para você ver que tem investido no profissional técnico e no profissional de curso superior, com a abertura de novos empreendimentos, novas lojas e trazendo aí a oportunidade. Né? Um dos únicos, vamos dizer assim, campos de trabalho que não sofreu baixa, que, pelo contrário, só abriu mercado de trabalho, foi o farmacêutico, seja de nível técnico, seja de nível superior. Então, bora lá, vamos aproveitar essa oportunidade de mercado, essa oportunidade de você estar aí cursando o curso técnico, entra como estagiário e logo depois, com certeza, você consegue, pelo seu desempenho, pelo seu mérito, ficar contratado ali, né, em um estabelecimento farmacêutico, seja ele drogaria, seja ele indústria, seja ele farmácia, seja ele farmácia magistral, seja laboratório de análises clínicas. O primeiro passo é aqueles que vocês precisam dar, né? É realmente passar nos estabelecimentos, deixar o currículo de vocês, ó, quero fazer um estágio aqui, seja obrigatório ou não obrigatório, né? Mas as oportunidades para o mercado farmacêutico em todas as regiões estão excelentes. Então, aproveite essa oportunidade, né? Então, a gente continua a nossa aula, né, com o princípio aí do nosso código de ética, para a gente poder finalizar a aula anterior, do nosso encontro 2, e a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios da farmacovigilância, né, que é o cuidado farmacêutico, né, em monitorar o que está acontecendo quando um produto farmacêutico, quando ela está usando, vamos chamar farmaco, a gente tem que levar aqui pelo geral, que é monitorar, acompanhar quando a pessoa está utilizando aí um produto para a saúde, vamos dizer assim. Então, finalizado aí o estudo pela trilha, né, de vocês, né, na apostila de vocês, a nossa aula de hoje, se a gente retornar aqui os slides e a gente conseguir ver isso daqui, ó, as atribuições e proibições do profissional farmacêutico delineadas no nosso código de ética, aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu não posso fazer, e aquilo que eu não posso fazer, se eu fizer, quais serão as sanções penais, né? Seja
pelo conselho, seja pela justiça, né? Eu posso ser julgado pelos dois âmbitos. O âmbito profissional, pelo Conselho Regional de Farmácia, a qual estivermos inscritos, dependendo da gravidade e da abrangência do processo, eu posso também ser julgado na justiça como um crime, né, de acordo com o prescrito aqui. Né? E a gente vai descrever aqui os princípios e os registros da farmacovigilância no Brasil. Por que ela existe, né? Por que é importante e como que a gente faz esse registro, esse monitoramento. E no Brasil, a principal ferramenta ao nosso favor para que a gente possa fazer isso de forma pública, né? De forma gratuita, né, e deixar a autoridade máxima do nosso país saber da sua reclamação, né, a agência, né, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a gente poder reclamar no Notivisa. Mas, já dando um spoiler, todo medicamento, todo cosmético, todo produto da saúde, note que eles têm ali o telefone do saque, meio do saque, que também é uma forma da gente poder reclamar, informar aquilo que está acontecendo com algum sintoma comigo, quando eu utilizei aquele determinado produto, daquela determinada empresa, daquela determinada indústria, e assim por diante. Notivisa, e a gente tem os sistemas locais e de cada estabelecimento, que são o popular aqui que a gente tem, e precisamos utilizar mais, orientar as pessoas para utilizarem mais esse serviço, que é um serviço que a gente tem que considerar de saúde pública. Então, na aula passada, nós comentamos um pouco sobre o Código de Ética, né, onde que a gente pontuou que é um manual de conduta pessoal e profissional, né? É o que a gente fala, o código deontológico. Toda profissão tem as atribuições, os deveres e as proibições do que não pode fazer. Então, isso tudo é bem estabelecido no que a gente chama o nosso código de ética, né? E cabe a nós, como profissionais, seja de nível técnico, seja de nível superior, seguir essas regulamentações, essas diretrizes, para que a gente possa exercer aí o nosso papel profissional. Né? Então, a gente tem, dentro do âmbito do nosso código de ética, né, os conteúdos que trazem qual é a nossa responsabilidade civil, qual é a nossa responsabilidade administrativa e qual é a nossa responsabilidade penal. Né? Exemplo, não pode comercializar drogas ilícitas. Se você fizer isso, você vai ser julgado não só no preceito ético administrativo do Conselho, mas pela justiça penal, porque você está comercializando uma droga que é proscrita, que não pode estar no nosso país, né? Então, e sofrer todas as sanções penais cabíveis dentro desse critério, né? Então, precisamos ter aí essas três responsabilidades, civil, penal e administrativa, muito bem delineada como profissionais, como detentores aí de uma... Né? O profissional técnico e de nível superior farmacêutico, ele é detentor de um processo público, que é a saúde humana, né? Então, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal.
Por que que a profissão farmacêutica é tão regulamentada? Cada atribuição, cada passo, nós temos aí uma legislação para a gente poder seguir. Nós temos aí uma diretriz, né, ética para poder seguir. Imagina se não tivesse lei. Imagina o quanto seria bagunçado a vida humana. Infelizmente, o ser humano, ele funciona quando ele é cobrado perante alguma determinada condição, né? E as leis, pega aí na sociedade, se a gente não tivesse a lei de trânsito, ninguém conseguiria andar. Então, precisou criar uma lei que pudesse dar, ó, consciência que você está reafirmando, por mais que você sabe que está fazendo errado, a lei está te mostrando que está errado, né? E aí, a partir do momento que você fez errado, significa que você deu o seu direito para outro, né? Então, eu sempre brinco que o andar correto, né, deixa a consciência da gente tranquilo, aquele de colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, não é verdade? E a gente não está dando o nosso direito para ninguém. Pelo contrário, a gente está exigindo que o nosso direito seja respeitado acima de tudo. E quando a gente vem para o âmbito profissional, é a mesma coisa. A gente tem até uma lei, né, que a gente brinca aqui, faça tudo correto, mesmo que ninguém esteja vendo, né? Por quê? Porque isso traz o processo de consciência e quando a gente trabalha aqui com a questão de produzir um medicamento, de assistir dispensando um medicamento, de orientar a respeito de um medicamento, a gente tem que ter essa consciência que a gente está fazendo a coisa certa, porque tem a ver com a saúde humana, né? Não colocar em risco uma pessoa, fazendo aquilo que é permitido. Vou tentar colocar aqui um pequeno vídeo para a gente, onde que ele vai trazer aí essas diretrizes do Código de Ética, e eu quero que a gente foque bem nas questões do que é direito, do que é dever e do que é proibição dentro do nosso Código de Ética. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Só um momentinho. Deu um pequeno erro aqui, só um momento. Professor, Tudo bem, Lívia?
Está começando a projetar para vocês ou não? Não, no slide não. Só um momento, eu vou tentar mais uma vez. Se não der, a gente vai com os slides mesmo. Dispõe do Código de Ética Agora Farmacêutica, deu do Código certo. de Processo Ético, bem como das infrações sanitárias e as penalidades, as sanções disciplinares a serem aplicadas. Então, a Resolução 596 traz como artigo 1º, anexo 1º, o Código de Ética Farmacêutica, o anexo 2º, Código de Processo Ético e o anexo 3º, as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Professor Wilson. Então, antes você tinha que estudar várias resoluções, né? Oi. Hoje você só precisa estudar a 596 para saber sobre o Código de Ética. Esse Código de Ética ele contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia. Então, isso se aplica a técnico de laboratório, se aplica aos patologistas que estão inscritos no conselho de farmácia, técnico de análises clínicas, técnicos de farmácia, no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. Isso é muito importante, porque o Código e a administração, bem como quaisquer outras atividades em que se utiliza o conhecimento advindo do estudo de farmácia em produzi-lo pela saúde. Então, podemos dizer que o farmacêutico ele é um profissional da saúde, por isso cumpre-lhe executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Então, o Código de Ética ele se baseia basicamente na manutenção da saúde da população. Então, o Código de Ética ele deixa bem claro que o farmacêutico nunca pode lesar nenhum paciente e nunca pode lesar nenhum indivíduo, além de ter que promover a educação de saúde. Tá? Então, é basicamente isso que trata o Código de Ética Farmacêutica. Nós temos o título 1, que são as disposições gerais. Tá? O capítulo 1 trata dos princípios fundamentais, que diz que o exercício da profissão farmacêutica ele tem de... Oi, Lívia, tudo bem? Dimensões de valores éticos e morais que vão ser regulados pelo Código. A fala do profissional. Poderá resultar em sanções disciplinares por parte do CRF. Não consegui te ouvir. Né, do Conselho Regional de Farmácia, após a devida apuração pela Comissão de Ética. Tentei colocar aqui a qualidade melhorada para poder ver, mas aí qualquer coisa a gente vai... Ética, mas sempre observando o direito do processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor no país. Então, o farmacêutico, caso ele provoque algum dano, cometa algum crime na esfera civil, na esfera criminal, ele vai responder nessas esferas, além de responder a um processo ético. Ele responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, ou autorizar ou delegar no exercício da profissão. Isso daqui realmente foi uma coisa muito importante que eu achei para mostrar para vocês, achei muito importante, porque o farmacêutico ele não é responsável apenas pelo que ele faz, ele é responsável também por todos os atos que ele delega a alguém, que ele permite que outra pessoa faça. O capítulo 2, ele trata dos direitos. Quais são os direitos do farmacêutico? Ele tem o direito de exercer a profissão sem discriminação, com relação à religião, etnia, orientação sexual. Ele tem o direito de interagir com o profissional prescritor sempre que necessário, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Deve exigir dos profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, principalmente com relação à legibilidade da prescrição.
Então, o farmacêutico ele pode pedir para que o prescritor corrija a prescrição que esteja ilegível, recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde não tenha condições dignas de trabalho, usuário, opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada em que não haja remuneração ou condições dignas, ressalvadas as situações de urgência e emergência, tá? Então, que não seja decretado estado de urgência ou emergência. Ele pode ainda negar-se a realizar atos farmacêuticos que estejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica. E isso ele tem por obrigação informar ao Conselho Regional de Farmácia. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico. Então, não pode um outro profissional querer fiscalizar o trabalho do farmacêutico. Ele tem o direito de exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que vão contrários à legislação vigente. Deve ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independente da função ou cargo, ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho, decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição e, lógico, fornecendo as informações solicitadas pelo usuário. E o farmacêutico ele não deve ser limitado por disposição estatutária ou regimental de determinado estabelecimento ou de instituição pública ou privada na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua profissão. Então, o farmacêutico ele tem uma certa autonomia para decidir quais os meios científicos ele vai utilizar para trabalhar. O capítulo 3 ele já trata dos deveres. É dever do farmacêutico comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades todos os fatos que caracterizem infringência ao Código e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas em geral. Ele é dever do farmacêutico dispor os seus serviços profissionais, ele sempre tem que estar disponível para as autoridades, mesmo que sem remuneração ou vantagem pessoal, no caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Então, o farmacêutico é obrigado a servir nessas situações. Ele deve exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes e as normas técnicas, bem como a legislação vigente. Deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de alguma atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, tá? Lembrando aqui que no inciso 4º, ele deve respeitar o direito de decisão do usuário, com a única exceção é quando o usuário for considerado incapaz, tá? Mas isso tem que ter a laudo médico, ou então uma determinação judicial que deixe isso claro. No inciso 6, aceitar a vida, esse daqui é um princípio fundamental, jamais cooperando com atos que atentem contra a eliminação dos padrões desejáveis em todo o de princípio individual coletiva, sobretudo quando nessa área ocupar um cargo ou desempenhar uma função pública. Além disso, deve garantir ao usuário acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no o respeito a os operadores para atuarem no auxílio do exercício dessas atividades. Ele deve denunciar às autoridades qualquer forma de agressão ao meio ambiente e os riscos inerentes ao trabalho. Ele deve comunicar o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza de origem, nota fiscal ou que esteja em desacordo com a legislação
profissionais devem ser baseadas no respeito mútuo, na liberdade, na independência de cada um. Ele deve respeitar as ao participar de pesquisas que envolvam seres humanos e animais. Quando o farmacêutico precisar se ausentar profissionais, ele deve, obrigatoriamente, na hipótese de afastamento, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro que tenha sido imprevisível, a comunicação deve ocorrer em até 5 dias úteis após o fato. Já quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras que são agendadas, a comunicação deve ser feita com antecedência mínima de 48 horas. Então, se for algo imprevisível, algum imprevisto, o farmacêutico tem até 5 dias após o acontecimento para comunicar ao conselho. Agora, se for algo agendado, ele deve comunicar 48 horas antes. O capítulo 4º, ele trata das proibições. São 43 proibições, não coloquei todas aqui para vocês, selecionei apenas essas duas, porque eu acho que é a mais provável de cair em concurso, tá? Então, entre as proibições, tá, exercer simultaneamente a medicina, então o farmacêutico, ele não pode ser farmacêutico e médico, e ele não pode deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com Perdeu um pouco a conexão aqui, estamos retornando. Qual ele mantenha um vínculo profissional ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde ele não exerça sua função. Aquela questão de assinar farmácia não é permitida pelo Código de Ética. Quando ele estiver atuando no serviço público, o farmacêutico ele não pode utilizar-se desse serviço, emprego ou cargo, para executar trabalho de empresa privada, a fim de obter vantagens pessoais. Ele não pode cobrar ou receber remuneração dos usuários do serviço e nem pode reduzir de maneira irregular, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a um outro farmacêutico. Tá? O capítulo 5, ele trata da publicidade dos trabalhos científicos. Ele deixa claro que é vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Então, o farmacêutico ele só pode divulgar algum tema quando realmente tem estudos que comprovem. É vedado ele publicar em seu nome um trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva, tendo outras pessoas envolvidas no trabalho. Ele não pode promover publicidade enganosa ou que abuse da boa-fé do usuário. Não deve anunciar produtos farmacêuticos ou processos por qualquer meio que seja capaz de induzir o uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos. Ele não deve utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações, sejam eles publicados ou não. Temos ainda 2 outros títulos, né, no anexo 1, que é o título 2, que trata das relações profissionais. Ele diz apenas que as relações elas devem ser de respeito mútuo, que o farmacêutico ele não pode jamais agredir um outro colega. E o título 3, ele trata das relações com os conselhos federal e os conselhos regionais de farmácia. Tá? Então, ele diz também que a relação ela deve ser cordial, que o farmacêutico ele é obrigado a respeitar todos os funcionários do conselho. O título 4, ele trata das infrações e das sanções disciplinares. As sanções são as seguintes: advertência ou advertência com emprego da palavra censura, multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano ou eliminação. Isso vai depender, o tipo de sanção disciplinar vai depender da infração, tá? Que a gente vai ver mais na frente, se for uma infração leve, uma infração mediana ou uma infração grave. O Código de Processo Ético, ele diz que o quê? Que os conselhos regionais de farmácia, eles devem instituir comissões de ética que vão emitir parecer pela abertura ou não de um processo ético disciplinar.
sendo que a decisão denegatória ela deve ser submetida ao presidente do conselho para deliberação. Cada comissão de ética ela é composta por, no mínimo, 3 farmacêuticos, que são nomeados pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia e homologada pelo plenário. O mandato do comitê da comissão de ética é igual ao mandato da diretoria. A comissão de ética deve escolher dentre os seus membros o seu presidente, a diretoria, os conselhos e os conselheiros e os empregados do conselho não podem participar do da comissão de ética. Verificar a ocorrência de vaga na comissão, o presidente do CRF vai indicar o substituto e essa decisão deve ser homologada no plenário. Os custos necessários à realização de qualquer trabalho da comissão de ética deve ser arcado pelo CRF, mas os participantes da comissão de ética não podem receber nenhum tipo de gratificação. A apuração ética ela vai obedecer cronologicamente os seguintes passos. Alguns passos eles estão ligados diretamente à comissão de ética e outros já são atribuição do próprio conselho. Então, o recebimento da denúncia, a instauração ou arquivamento, o recebimento da denúncia é pelo Conselho Regional de Farmácia, tá? Mas quem vai votar quem vai decidir pela instauração ou arquivamento vai ser a comissão de ética. Então, a comissão de ética ela decide, ela dá um parecer a respeito da instauração ou não da denúncia. Caso ela resolva instaurar a denúncia, ela vai fazer a montagem do processo ético disciplinar, depois virão a instalação dos trabalhos, a conclusão do da comissão de ética, aí já parte para o CRF em si, que é a decisão em plenária através dos conselheiros, né? Vai acontecer o julgamento, em que o réu ele vai ser informado, ele tem direito de arrolar algumas testemunhas, então ocorre o julgamento. Depois que tem o julgamento, é proferida a sentença, né, é definida. O farmacêutico ele pode entrar com recurso ou com revisão, então o processo pode voltar para a comissão de ética, para a de farmácia. Depois disso, é feita a execução. O anexo 3 ele vai estabelecer as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Ele nada mais é do que a mediana e qual é a grave para definir a sanção. Nas infrações reincidência, a análise do fato e das possibilidades de tratamento mais severo do que o registrado na decisão recorrida, sem que haja recurso interposto nesse sentido. O que é isso? Então, se o Conselho Regional de Farmácia julgou que o farmacêutico ele deve receber a sanção disciplinar pode vai ser suspenso da sua atividade. Ele pode reduzir severo. Considera-se reincidente aquele que tiver antecedentes disciplinares em processo ela é verificada, né, quando se comete durante o prazo de 5 anos após o trânsito em Então, nós temos 3 tipos de infrações, né? As leves, as medianas e as graves. Então, elas estão lá dentro aquelas leves, elas devem ser aplicadas às penas de, primeiro, por escrito, sem publicidade, de reincidência, tá? Então,
Pessoal, deu uma travadinha aqui o vídeo, mas eu acho que o importante a gente já conseguiu pegar, que é, né, as necessidades que a gente tem em termos de compromisso, a partir do momento que a gente escolhe a profissão farmacêutica, seja ela em nível técnico, seja ela em nível superior, o compromisso que temos aí com a saúde pública, né? E se vocês perceberam, todos os direitos e todas os deveres que foram colocados ali, ele vem exatamente com esse objetivo, que é o cuidado com a saúde pública, o cuidado em seguir normas, diretrizes, para que possa aí ter o cuidado com a saúde pública. Só um momento, tentando voltar os slides aqui. Já vão aparecer aí para vocês. Só um momentinho, está terminando de carregar. Mas viram, né? E principalmente vocês como técnicos, existirão situações em que vocês poderão ser responsáveis técnicos em uma determinada condição, e tudo aquilo que vocês delegarem, né? Se a pessoa fizer errado, mas sobre a sua delegação, a responsabilidade é sua. Da mesma forma, quando vocês forem subordinados ao farmacêutico nível superior, na delegação ali também, se fizer algo correlacionado, o farmacêutico de nível superior é responsável porque ele te delegou, mas vocês dois juntos vão fazer parte do processo de investigação, do processo de apuração, e todos podem sofrer as sanções civil, administrativa e penal da mesma forma. Né? Então, aqui tem os slides que ela apresentou lá para a gente, como material de estudo também. E ela parou exatamente aqui, nesse passo, que é a classificação das infrações, né? Quando a infração é leve, mediana, grave, né? Então, exemplo aqui, ó, atuação que extrapola o âmbito profissional do farmacêutico, como, por exemplo, solicitar exames laboratoriais e exame diagnóstico clínico, né? A gente tem a atribuição de realizar os exames patológicos, mas a gente não pode prescrever exames, né? Isso é uma infração grave, ok? Propagandas antiéticas de atividade clínica. Hoje, principalmente aí, ó, muito baseado no princípio de suplementos alimentares, estética, né, onde a gente vê aí muitos fake news, né, propondo atividades que realmente não existem. Então, isso é grave e mediano, ok? Violação do sigilo. Exemplo. É uma adolescente
foi lá na farmácia comprar um kit gravidez. Isso é segredo, beleza? Você não pode sair falando, opa, a filha, né, de fulano, você conhece a jovem tal, opa, tá com suspeita de estar grávida. É o que a gente brinca. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Qualquer situação que envolve o compromisso profissional, fica no ambiente profissional, né? Não pode violar sigilo das informações referentes ao paciente. Aquilo diz respeito àquela pessoa, beleza? A você, a assistência do trabalho, ok? Então, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? Diz aquela frase célebre. E isso é o sigilo profissional, né? Você vai atender, ok? E aquilo é um princípio. A Diana, o responsável técnico, ela tem que estar registrada no Conselho Regional em termos de estabelecimento. Que está deixando o estabelecimento em situação irregular, né, é uma infração aí mediana, não pode funcionar, né? Impedir ao paciente que decida, né? Às vezes o paciente chega lá e aí você fala com ele, olha, nessa sua prescrição eu consigo fazer a intercambiabilidade para um genérico. O preço é melhor. Mas ele, por que ele se omita, vamos dizer assim, né? Não pode impedir que ele decida para o tratamento dele. Você pode fazer as devidas orientações, ok? Mas quem vai decidir, sempre que possível, dentro desse quesito, é o próprio paciente. Você impor, beleza? Isso é também uma infração ao Código de Ética também. E aí as infrações, elas caminham pela advertência, pela multa, pela suspensão, e a gravidade maior, você pode, inclusive, ser eliminado, perder a partir do eliminado significa que você perdeu o requisito para exercer essa profissão. Você não vai poder mais ser técnico em farmácia, beleza? Você perdeu essa atribuição profissional. Se você continuar trabalhando depois de eliminado dentro do processo, é exercício e profissão. E aí você pode ser preso e responder por todos os aspectos legais do exercício ilegal da profissão. Então, os conselhos, seja para a nível técnico ou nível superior, ele vai criar um conselho, né, que vai fazer as suas reuniões e fazer a deliberação, né, se é pertinente ou não a denúncia, aquela acusação, aquela observação, que às vezes foi pego em uma auditoria, né, do próprio conselho, da própria vigilância, em dizer que você estava desempenhando de forma incorreta algo relacionado à profissão, né? Então, parem aí um minutinho agora, né? E não nunca de vista esse processo, né? Fazer sempre correto, independente se alguém está vendo. Seguindo as diretrizes daquilo que é da sua possibilidade
profissional diante do Código de Ética. Tem o que fazer como obrigação, tem o que não fazer como obrigação, e é quando o não fazer e a gente fizer, quais são as sanções administrativas, penais, né, e civis que a gente aí está sujeito. Então, parem aí e perguntem. O nosso foco tem que ser sempre saúde coletiva, saúde pública. E o nosso código de ética, ele permeia dentro desse princípio. Ter um profissional ético que consiga atender a necessidade coletiva. Não existe melhor coisa do que colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Seguir o código de ética é um princípio que nós conseguiríamos. Ser um risco preparados para poder seguir o nosso código de ética e serem profissionais exemplares, não tem dúvidas disso. E vão em frente, sem dúvida nenhuma. E aí a gente chega numa outra parte dentro do princípio que eu falo que é o cuidar, em termos aqui agora de quem a gente distribuiu algum produto para a saúde. Não é só o medicamento, não é só o fármaco. Dar esse medicamento e fazer o acompanhamento, né? Quem aí, às vezes, talvez vocês conheçam alguém que está fazendo uso, por exemplo, de um medicamento de alto custo, distribuído pelo ligarem para a pessoa, né? Ela tem ali a rastreabilidade para quem ela vendeu, para quem foi dispensado, e ela liga, por exemplo, usa tal produto, quais sintomas você está tendo, qual a posologia, né? Qual a forma que você usa o medicamento, mas isso ela faz com o propósito de quê? De tentar buscar, já que o medicamento é novo, já que o medicamento é de alto custo e existe toda a questão aí de efeitos adversos, ela tenta acompanhar como que está sendo pessoa a pessoa esse tratamento, essa condição, né? Eu falei lá no início, quando a gente pega qualquer cartucho, qualquer caixinha de medicamento, a gente vê ali o serviço de atendimento ao consumidor. E através do serviço de atendimento ao consumidor, as empresas têm dados de vigilância. Se o medicamento está provocando efeito esperado, se ele não está tendo o efeito esperado, e também se ele está tendo efeitos adversos, né? Às vezes, uma pessoa liga e fala, eu estou tendo enjoo quando eu passei a utilizar esse medicamento. Talvez não era um efeito tão esperado. Opa, recebeu para aquele mesmo lote mais duas referente a esse processo. Se não é do produto, a empresa tem que fazer a logística reversa, proibir o uso, né, a venda e recolher esse produto. Então, existem determinadas situações que podem ser recolhimentos por parte da própria empresa e existem recolhimentos que vão depender, vamos supor, a vigilância sanitária, a Anvisa ou a Visa de Minas Gerais, passa em farmácias de vários municípios e compram medicamentos como clientes, sem saber que é da vigilância sanitária. E manda para os laboratórios o laboratório oficial nosso é a Fundação Ezequiel Dias,
A FUNED, que fica em Belo Horizonte. No estado do Rio, por exemplo, é a Fiocruz, né? E manda para lá para poder fazer o teste do ensaio físico-químico, do ensaio microbiológico perante a farmacopeia brasileira. Não é qualquer teste, é o teste oficial que prova a qualidade do produto. E se der algum desvio relacionado à microbiológica desse produto, ele vai ser aí recolhido, retirado do mercado, né? Em virtude de não atender à necessidade de colocar em risco o princípio de saúde pública. Então, todas as vezes que esse monitoramento da qualidade física dos efeitos relacionados ao medicamento são também monitorados, isso aí a gente está dizendo que é um princípio de farmacovigilância, né? E por que existe a farmacovigilância? Né? Primeiro passo, porque nenhum medicamento é totalmente seguro. Eu tenho que testá-lo na fase de desenvolvimento dele, a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica. Mas existem, para cada pessoa, os dedos das mãos são diferentes. Podem ocorrer efeitos colaterais, efeitos adversos. E aí, aqueles que são pontuados na bula são aqueles medianos que uma grande população, uma grande ocorrência teve, ou que alguém ligou e relatou que teve na fase de desenvolvimento, que quando estavam monitorando aqueles que foram testados o medicamento, que conseguiu detectar, mas por isso existe o saque, porque às vezes você pode ter ou um efeito mais grave relacionado àqueles, ou algum que às vezes não está relacionado ali, e que você ligando vai entrar para dentro do parâmetro da vigilância relacionada à saúde. Ok? Então, cada paciente é único, né? Uma escolha de um medicamento para mim não significa que é uma boa escolha para outra pessoa. Vizinho adora, né? Parem aí e pensem para vocês verem. Vizinho foi muito bom para mim, toma também, né? Então, cuidado com isso, porque para cada pessoa existe uma dose, uma recomendação, uma posologia e uma necessidade de vigilância individual para cada um, ok? Cada tratamento é único, né? Então, para aquele vizinho foi bom e ele teve possivelmente leves, mas para mim pode ser mais grave. Eu posso, por exemplo, ter uma reação de hipersensibilidade, posso ter alergia grave, me colocando em risco de vida, né? Então, cada tratamento é único para cada pessoa de forma individualizada, ok? Então, ó, as recomendações que a bula traz, elas são evidências populacionais. Ela trabalha num princípio ali estatístico de avaliação, né? Nem sempre aplicada de forma individual. Por isso que cada pessoa pode ter, de certa forma, um efeito ali correlacionado de forma individual. Então, por que fazer farmacovigilância? Por que essa necessidade de fazer a verificação tanto da qualidade do produto, quanto da eficácia terapêutica e da segurança toxicológica dele, né? Para garantir a segurança e a eficácia dos medicamentos, né? Para ter aqui o que a gente chama preocupações humanitárias, para poder saber, opa, esse produto está tendo um grande número de reclamações, e todas são diferentes. Ele precisa ser excluído do mercado. Ele precisa ser reformulado. Ele precisa ser investigado aí, e de acordo com a investigação,
ele não vai atender mais o público infantil, somente público adulto. Adiante, né? Alguns exemplos. Diversos relacionados ao medicamentos, né? Então, a partir do momento que eu sei, que eu controlo, que eu monitoro, eu consigo ter uma posologia, ter uma dosagem que eu possa reduzir os efeitos adversos, mantendo a eficácia terapêutica e reduzindo os efeitos tóxicos. Aqui, né, os efeitos adversos, que são os efeitos tóxicos. E até descobrir aqui efeitos positivos, né? A gente tem aí como exemplo, olha, o Dramin é um antialérgico, mas as pessoas tomam ele para viajar para não ter emese. Então, ele teve um reposicionamento, né? Um efeito secundário relacionado ao medicamento que não foi ruim e que hoje é utilizado, né, dentro desse processo daí, e a pessoa dá aquele sonozinho leve e aquela pessoa tem ainda, não tem ação emética no processo aí da viagem. Então, a farmacovigilância, ela vem e ela consegue tanto ter resultados ruins em termos de efeitos adversos e o que fazer com aquele medicamento, mas ela também pode ter efeitos bons, né, os colaterais aí, que não são adversos, que acabam sendo reposicionados para outra determinada atividade, outra determinada ação que possam auxiliar dentro desse processo, né? Então, se a gente pensa em termos de saúde pública, em termos de saúde coletiva, a farmacovigilância vem exatamente com esse processo. O uso racional dos medicamentos, ou seja, usar para você a concentração que tem que ser para você, beleza? Com a posologia que tem que ser para você, ok? Então, ela vem com esse critério de ter o sucesso terapêutico baseado naquilo que é ideal para o seu tratamento, né? Não te colocando em risco. Então, ela quer identificar, avaliar, compreender, prevenir as reações adversas relacionadas aí, né, aos medicamentos, de forma que possa ter sucesso terapêutico e poucos efeitos adversos. Fantástico, né? E existem técnicos de farmácia que trabalham exclusivamente com o processo de farmacovigilância. Trabalha aí em grandes indústrias, em grandes empresas ou laboratórios, né? Exatamente para poder fazer a coleta de dados e o monitoramento das pessoas que estão utilizando determinados medicamentos, né? Se é novo ou não, ou se é de risco de grande quantidade adversa, a empresa fazendo aí um monitoramento. Então, também não perde de vista. Pesquisa clínica é uma grande área que vocês, como técnicos de farmácia, também poderão trabalhar. Também poderão estar aí associados dentro do mercado de trabalho, né? E trabalhando em grandes centros, fazendo aí o monitoramento do medicamento, seja na coleta de dados, seja na análise laboratorial. Muitas das vezes aqui na pesquisa clínica, existem os voluntários e você vai coletando a amostra, por exemplo, a 24, 48, 72, a cada 10 dias, 30 dias, e vai fazendo a análise, como que está o perfil plasmático desse fármaco, né, para poder ir acompanhando a vida desse fármaco junto com aquela determinada pessoa, para estabelecer aquela regra populacional, né, que a gente viu ali, para poder fazer a posologia, fazer a bula dentro desse princípio. Então, é uma área extremamente bacana. Então, qual o escopo da farmacovigilância?
Por que que existe a farmacovigilância? Primeiro passo, monitorar as reações adversas a medicamentos, né? Outra questão, acompanhar programas de tratamento em massa. Então, existem, por exemplo, passamos aí recente pela pandemia. Então, existia um grupo de farmacovigilância monitorando o processo epidemiológico da pandemia. Veio depois a vacina. Existe o princípio da farmacovigilância de monitorar os efeitos pós-vacina, né? Como que estão sendo aí os efeitos pós-vacina, né? E problemas aí relacionados aos medicamentos, a prescrição, a polifarmácia, né? Se tem ali a pessoa utilizando mais de 4 medicamentos por dia, significa que é polifarmácia. Tem interação, tem sinergismo, tem risco. Essas interações, seja entre os medicamentos, sejam com alimentos. E aí, o que que vai correlacionar com isso? Como que é o risco de reações de hipersensibilidade, né? As interações, os efeitos antagônicos. Um será que está inibindo a ação do outro? Né? Um está ajudando o outro, dando aí algum determinado sinergismo. Então, a farmacovigilância também vem muito aí com esse propósito, né? Dentro desse princípio de entender essas correlações que a gente tem aí. Como que eu vou transportar? Tenho que transportar numa caixa de isopor com gelox, com gelo, porque tem que ser temperatura de geladeira, e até a minha casa, né? Existe risco dessa proteína, por exemplo, estou transportando insulina, uma proteína dela desnaturar no solzão aí, ó, que a gente tem. Então, a farmacovigilância ainda aborda os princípios de armazenamento ideal, de transporte ideal, né? Então, é papel de vocês, por exemplo, técnicos de enfermagem. Então, lá na farmácia municipal, chegou o paciente com a prescrição de insulina e ele não levou a caixinha com gelox, né? Com toda a empatia, orientar, olha, infelizmente eu não posso te ceder o medicamento porque até você transportar a sua casa existe a possibilidade dele perder o efeito por causa do calor. Então, volte daqui a pouco, traga aí a sua caixinha de isopor, de gelox, o seu saquinho de gelo, para que a gente possa, com segurança, para você, ó, isso é ação de farmacovigilância, liberar a medicação para você. Um exemplo clássico aqui, ó. A pessoa tomou a dipirona e, de repente, ela fala, tomei a dipirona e não foi bom, não fez efeito, continuei com dor de cabeça. Pergunta para ela, onde que estava a dipirona? Ah, não, tinha 15 dias que estava dentro do carro. Aí imagina dentro do carro que a temperatura chega a 50, 60 graus, porque o carro às vezes ainda está no sol, né? Entra o raio solar, não consegue sair, e lá dentro degradou. Aí, é claro, é ação de farmacovigilância. Não seguiu a recomendação de armazenamento à temperatura ambiente, fora do calor, fora da umidade. Então, é ação de farmacovigilância, né? Uma simples orientação, uma simples avaliação para garantir que tenha o sucesso terapêutico e menores efeitos adversos. E como que a gente pode registrar esse processo relacionado à farmacovigilância? Sem dúvida nenhuma. O primeiro canal, SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, né? E aí existem, olha, ao profissional de saúde, ao médico, está sentindo alguma coisa?
relate ao profissional médico que está te assistindo, que está te acompanhando, né? Oriente isso, o pessoal que for te acompanhar como técnico de farmácia. Opa, vamos relacionar isso, relatar isso ao profissional médico que está te acompanhando, né? Por quê? Porque se o profissional médico relatar que isso pode ser relacionado ao medicamento, ele já pode fazer um registro junto à indústria, ao fabricante e junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que isso possa ter algo relacionado à verificação nacional, à verificação regional, né? Se isso é regional, se isso é nacional, se isso é mundial, esse relato que está acontecendo, né? Registro do Notivisa, o sistema oficial de registro, né, de farmacovigilância da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente pode fazer diretamente uma informação ao Notivisa, ou procurar o médico, ou procurar o farmacêutico aí, né, na farmácia, para que possa ser feito oficialmente. Mas a gente, como pessoa pública, pode fazer lá no site da Vigilância Sanitária também. Não só os profissionais. O Notivisa, ele é público, né? Então, pode ser através do profissional ou pode ser público. E aqui existe um detalhe. Exemplo, a indústria farmacêutica X. Ela teve várias notificações Notivisa, que não passou para ela através de saque, né? A pessoa, mas no dia que ela for sofrer uma auditoria da Visa estadual ou da Visa federal, né? O que vai acontecer? Os registros do Notivisa são usados como base em auditorias externas, ok? Então, eles são públicos e são utilizados como um princípio de base também em auditorias externas, quando aquela empresa, quando aquele estabelecimento for passar por avaliação. São baixados e enviados, analisados e correlacionados in loco depois aquela determinada condição. Exemplo, eu tive lá a reclamação de vários lotes de dipirona de determinada indústria sem efeito terapêutico. No dia da auditoria externa, que os órgãos da vigilância, seja estadual ou federal, eles vão baixar esses relatórios e vão verificar os registros de não conformidade internos da empresa, o fluxograma de produção, os controles de qualidade, se correlacionam ou não com o risco de terem essas reclamações de falta de efeito daquele determinado produto, daquela determinada correlação. Né? Então, a notificação é do paciente ou pelo profissional da saúde, como um todo. Então, por exemplo, vacina da gripe pode causar Guillain-Barré. Não, a pessoa já tinha Guillain-Barré. A partir do momento que ela utilizou aquela vacina, pode ter produzido anticorpos que deu alguma reação clínica, vamos dizer assim. Mas não foi a vacina que causou. A pessoa já tinha esse processo de desmielinização, por exemplo, periférica, né? Como esclerose múltipla, mas aqui no sistema nervoso periférico. Olha só os recolhimentos aí, ó. Eu posso ter o recolhimento voluntário, eu mesmo já detectei que o meu produto está com problema.
Então, pensando na farmacovigilância, já vou mandar esse meu lote, desse meu produto, parar a comercialização, a distribuição e fazer o recolhimento, a logística reversa, né? E quando os órgãos públicos que detectam que tem um problema, eles mandam paralisar e mandam a empresa fazer o recolhimento. Então, a Anvisa pede atenção no uso do anticoncepcional Diane, né? Porque viu que tinha algum determinado problema. A bula, ela traz informações, né? Informação para o profissional da área da saúde, informação para o consumidor que ele vai trazer, mas baseado né? Foi baseado no aspecto estatístico coletivo, ok? Por isso que é importante cada pessoa, quando realmente sente algo relacionado ao medicamento, possa fazer aí a observação e a possível análise desse princípio. Mas, sem dúvida nenhuma, um primeiro canal de buscar informação sobre aquilo que a gente possa orientar aquele nosso paciente, aquele nosso cliente que a gente está ali acompanhando como técnico de farmácia, a bula é uma das primeiras ferramentas que vem orientar dentro desse princípio. E aí, farmacovigilância, né? Olha aí o Zé Gotinha, as campanhas de vacinação, comunicar é farmacovigilância. Fazer campanhas, né? Esse final de semana é a campanha da dengue, né? Vamos fazer coletas de materiais nos bairros X e Y. Isso tudo é campanha de farmacovigilância, campanha que tem a ver com saúde pública. Isso é comunicação. A bula, ela traz o princípio de informar. E a partir do momento que você deixa público o que precisa ser feito em relação à farmacovigilância, a gente fala que é o ato de comunicar da farmacovigilância, né? Tem uma fake news correndo nas redes sociais. Então, os órgãos oficiais fazerem um comunicado, uma imagem, um relato que aquilo é fake news, isso é comunicação, é ato de farmacovigilância. Você informar o seu vizinho que tal coisa é uma mentira, né? É uma fake news, é um ato de você para ele de farmacovigilância. Beleza? Dentro desse princípio. Então, sem dúvida nenhuma, o princípio aí de comunicar, o princípio aí de analisar, de correlacionar o processo de farmacovigilância faz toda a diferença no processo aí de farmacovigilância. Fantástico. E mais uma vez eu reforço, não percam de vista a possibilidade de trabalhar em pesquisa clínica em processo de farmacovigilância. Para a gente poder finalizar, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui.
você toma um remédio, direitinho, Ele volta. tudo tem. Quando você toma um remédio, direitinho, de acordo com a orientação médica, a expectativa é que ele cause benefício, cure a sua doença, mas ele pode provocar danos. Tudo tem risco. Quem identifica os riscos é a farmacovigilância. Hoje, no Remédio Certo, eu vou te explicar o que é farmacovigilância. Bem-vindos a mais um episódio do Remédio Certo. Aqui nós abordamos o uso racional de medicamentos. Olha, agradecemos imensamente pela sua audiência. Adoramos receber seus comentários e sugestões nos episódios. É o combustível que nos impulsiona a continuar falando sobre os temas que realmente são do seu interesse. Fantástico o engajamento de vocês. Por favor, continuem dando likes, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos. Assim o Google entende que o nosso canal é relevante. Muito obrigado pela força, hein, gente? Hoje nós vamos falar de um processo operacional que acontece nas indústrias farmacêuticas, que faz com que a bula dos remédios traga a informação de quais são os males que os medicamentos podem causar. Esse processo se chama farmacovigilância. Não é farmacologia, não, gente. Farmacovigilância. Não é difícil o nome. Farmacovigilância. É com isso que eu trabalho há muito tempo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, farmacovigilância é a ciência e atividades relativas à identificação, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer outros problemas relacionados a medicamentos. Veja que é uma ciência, gente, então é coisa séria. É uma obrigação das indústrias farmacêuticas ter essas atividades. Atividades para descobrir se o remédio que fabrica está fazendo algum mal para as pessoas. Que mal é esse? Com qual frequência que ele acontece? Para poder comunicar. Todo remédio provoca uma série de efeitos. Efeitos benéficos, aquilo que está na indicação da bula, mas também provoca efeitos adversos. Claro que ele provoca muito mais benefícios do que riscos. É uma balança de benefício e risco, que tende muito mais para o lado dos benefícios. Mas mesmo assim, ainda que em poucos azarados pacientes, pode ter risco. A farmacovigilância trabalha para identificar esses riscos. Não é fantástico o trabalho da farmacovigilância? Sensacional. Os riscos dos medicamentos são identificados e comunicados na bula do remédio, de 3 maneiras. Quais são as reações adversas? Aparece na bula assim. Quais são os males que pode causar? Quais são as contraindicações? Em outras palavras, contraindicação é que doenças ou situações que, se eu tiver, eu não posso tomar esse remédio. E quais são as precauções? Cuidados eu devo ter para tomar esse medicamento? Ou então, alertas chamando bem a atenção de quem não pode usar. Genial esse trabalho, não? Eu adoro, gente. Com a farmacovigilância, você sabe o que esperar do tratamento. Não tem surpresas. Pelo menos os riscos conhecidos são comunicados na bula.
Seu médico e você, por antecedência, já sabem quais são os perigos do medicamento. Está tudo informado na bula. É respeito ao direito do consumidor. Fantástico, gente. Fala a verdade. Comunicação dos riscos que o medicamento pode causar. Seu médico, sabendo quais são os riscos e sabendo quais são os benefícios, faz uma ponderação. Esse remédio aqui é perfeito para o meu paciente, porque tem muito mais benefícios do que riscos. Opa, esse outro remédio aqui não. Meu paciente não pode tomar. Ele é diabético e está dizendo aqui na bula que é contraindicado para diabéticos. Tá vendo a força da bula? Não menosprezem a bula. A farmacovigilância te ajuda a descobrir qual é o medicamento mais indicado para você. Tem tudo a ver com o uso racional de medicamentos, que é o lema do nosso canal, concordam? Uso racional de medicamentos e farmacovigilância. Um ponto importante é, para identificar os riscos, a farmacovigilância tem que saber o que está acontecendo. Você que toma os remédios, você consumidor, você paciente, quem toma os remédios tem que falar, não pode ficar quieto. Se acontecer algo, avise o fabricante. Na caixinha do remédio tem o 0800. Se você passar mal, ligue para a indústria e conte a sua história. Ó, passei mal usando o seu remédio. Ou então tomei o remédio e não fez efeito. Falta de eficácia, também falta de efeito. Reporte. Ih, eu acho que esse produto aqui é falsificado, hein? A embalagem está estranha. Sempre que algo estranho ocorrer, depois que você tomar o remédio, relate o caso para o fabricante. Outra coisa, mulher grávida que estiver tomando algum remédio, só o fato de estar tomando o remédio, ainda que não tenha acontecido nada ruim, só está usando, já é um caso. Reporte. A farmacovigilância se constrói assim, compartilhando o que está acontecendo. Você, paciente que usa um remédio, também é um farmacovigilante. Faça a sua parte. Relate. Reporte o que está acontecendo. Entendeu o que é farmacovigilância? É com isso que eu trabalho. Legal, né? A farmacovigilância. Da mesma forma que ele trabalha, já falei que é um mercado de trabalho extremamente promissor e muitas vagas aí no mercado para que vocês possam estar trabalhando com a farmacovigilância. Sem dúvida nenhuma. Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza por aqui e finalizamos aí o módulo 3. Desejo a você profissional promissor e aqueles que continuam aí, que vão para próximas disciplinas, que possam ter aí um ciclo com bastante aprendizado e logo, logo também estarem no mercado de trabalho que está precisando de vocês. Muitas vagas. Beleza? Mais uma vez eu reforço. Olha a quantidade de estabelecimentos farmacêuticos que estão abrindo, as grandes redes de drogarias, em todas as vagas de técnicos de farmácia, está precisando de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, até uma próxima e muito sucesso na caminhada. Tchau, professor. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, até a próxima.